Ah, Vamos. legal. Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui hoje no nosso webinar. Essa é uma oportunidade que a gente tem de explorar um pouquinho mais os nossos convidados, né? Então, hoje a gente vai contar com a honra do Dr. Danilo Esguelar, após a minha aula. Eu vou começar a falar um pouquinho de apneia na infância e depois ele fala a seguir sobre um tema super importante que hoje em dia a gente diferencia muito quando a gente fala de apneia no homem e na mulher. Nós vamos ter um convidado internacional no nosso Congresso Paulista do Sono, que lá de Harvard, né, ele vai estar de modo online, mas que ele vai falar dos estudos que vem se mostrando nessa parte de apneia de homem e mulher. Mas também eu acho muito interessante a gente falar da apneia na infância, né? Sabemos que a apneia pode acontecer em qualquer faixa etária, desde dos lactentes, das crianças pré-escolares, escolares, adolescentes, adulto jovem, idoso. Então, acho que é importante a gente falar um pouquinho também sobre a apneia na infância, e esse é o motivo do que a gente está trazendo aqui hoje essa aula. Eu vou falar um pouco mais sobre o tratamento otorrinolaringológico, do como a gente faz o nosso exame físico, mas é óbvio que não é só otorrinolaringológico, né? É muito multidisciplinar, como em tudo que a gente faz na medicina do sono. A gente não faz medicina do sono sozinho, e esse congresso ele foi muito pensado não só para médico, mas para dentista, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudióloga, educador físico, né? Todo mundo aí que abrange a medicina do sono. Então, todos estão convidados para estar com a gente no Congresso Paulista do Sono, que vai acontecer em 5 e 6 de maio, agora, no próximo mês. E vai ser de modo presencial, aqui na cidade de São Paulo. Mas o que hoje, esse ano, que a gente quis então, trazer são essas aulas, como se fosse um aquecimento, e a gente conseguir conversar um pouquinho mais sobre a apneia obstrutiva do sono. Vamos lá, então. Então, se alguém depois tiver alguma dúvida, a gente pode ir falando aos pouquinhos. Quando a gente fala de apneia obstrutiva do sono na infância, a gente tem que lembrar que a prevalência de ronco habitual, ela é maior, tá? Então, a prevalência de ronco habitual na infância é de 3 a 26%, mas nem sempre, toda criança que ronca, nem sempre ela vai ter apneia obstrutiva do sono. 1 a 5% é que realmente vai desenvolver a apneia obstrutiva do sono. Incidência de sexo masculino e feminino, diferente dos adultos, é a mesma incidência nas crianças. O pico de incidência vão ser em pré-escolares, escolares, que vão ser geralmente de 2 a 8 anos, que coincide com o pico de hiperplasia de tecido linfóide, que é da adenoide, né? Então, a gente já está aqui como uma grande causa da apneia obstrutiva do sono. A gente vai ver mais para frente quando a gente fala dos fatores de risco, mas a gente sabe que a hipertrofia adenotonsilar e a obesidade são os principais fatores de risco para desenvolver a apneia na infância. Mas hoje em dia também a gente considera muito fatores inflamatórios, desde a rinite alérgica, a asma, e não podemos esquecer também quando acontece a apneia relacionada a alterações craniofaciais, que muitas vezes vão ser em pacientes com comorbidades e que apresentam outras síndromes. E antes, então, da gente falar sobre o que é exatamente, como que a gente vai diagnosticar a apneia obstrutiva do sono, a gente precisa falar sobre os sintomas. E aí é muito importante a gente falar em sintomas diurnos e os sintomas noturnos. Porque a criança com apneia do sono, os pais vão falar que acorda com a boca seca, que baba no travesseiro, que tem uma respiração oral, né? Mas eles que fica com a boquinha aberta durante o dia. Mas um sintoma diurno muito importante na apneia na infância são alterações comportamentais. Se os pais não trazem essa questão, a gente precisa investigar, fazer uma busca ativa, se é uma criança que está tendo irritabilidade, agressividade, hiperatividade, ansiedade, impulsividade, né? Então, crianças que muitas vezes vão ter um prejuízo cognitivo, um mau desempenho escolar, e a gente precisa investigar, porque muitas vezes é aí que a gente vai começar a juntar as peças do nosso quebra-cabeça, pensando se a gente vai realmente investigar uma apneia obstrutiva do sono na infância. Se a gente ficar esperando a sonolência diurna, igual é muito comum dentre os adultos, a gente não vai encontrar.
que é menos de 15% das crianças que apresentam sonolência diurna. Depois a gente vai ver que os adolescentes, principalmente relacionados com a obesidade, eles já começam a desenvolver um pouquinho mais da sonolência diurna. Mas, do ponto de vista assim, geral de crianças, a gente não vai ver crianças apresentando um quadro de sonolência diurna. Ao mesmo tempo, a gente tem os sintomas noturnos. E aí, os sintomas noturnos, muitas vezes, vão ser o roncos. E o ronco habitual, quando acontece mais do que 3, 4 vezes na semana, como eu já mostrei que existe aquela prevalência maior do que a apneia, mas, às vezes, alguns pais, se eles veem um sufocamento, uma apneia, eles conseguem raramente visualizar uma apneia testemunhada. Muitas vezes, assim, aquele sono muito agitado, a mãe fala que a colcha, o colchão, o travesseiro, acorda tudo bagunçado, a criança começa a dormir numa posição e termina em outro. A sudorese noturna é bastante frequência na infância e a enurese noturna, né? Então, a gente chama atenção bastante se não tem outra causa para aquela enurese, se já tentou fazer um controle miccional adequado, a gente precisa investigar a apneia do sono nessa criança que está realmente apresentando uma enurese noturna de um difícil controle. Quando a gente fala de fatores de risco, existem vários fatores de risco na infância, tá? Eu trouxe aqui exemplos de algumas doenças que trazem alterações craniofaciais, que vão trazer encurtamento do terço médio da face, crâniosinostose, e aí a gente precisa chamar a atenção, lembrar que a apneia pode acontecer nesses pacientes, né? É muito frequente. Claro que a de alteração craniofacial geralmente vão ser nos lactantes. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, a sequência de Pierre-Robin, mas existem várias outras alterações craniofaciais, como, por exemplo, síndrome de Treacher-Collins, Goldenhar, tem outras síndromes que também possuem alterações, seja uma retroposição mandibular, seja alterações do terço médio da face. A acondroplasia também precisa ser investigado se ela se apresenta a apneia obstrutiva do sono. A mucopolissacaridose de todas as formas, pela deposição, né, que pode acontecer tornando uma língua aumentada, uma via aérea estreita, alterações novamente aqui no terço médio da face. As doenças neuromusculares, a gente precisa ter uma grande atenção do ponto de vista se vão ser crianças que não vão apresentar, por exemplo, um problema de hipoventilação, de apneia central, e que precisa, além do tratamento da apneia obstrutiva, desse olhar, né, de uma apneia central e hipoventilação, para saber exatamente o controle que ela vai precisar. Tá? A síndrome de Down também, como pode apresentar uma língua aumentada, uma glossopitose, mas a gente sabe que o nosso dia a dia vai ser mesmo a obesidade e a hipertrofia adenotonsilar. Quando a gente fala em obesidade e hipertrofia adenotonsilar, é importante a gente avaliar que hoje em dia a gente distribui a apneia obstrutiva do sono, né, em tipo 1 e tipo 2. Tem também o tipo 3, que é relacionado com a hipotonia, mas eu vou falar principalmente desses dois tipos. Então, geralmente, o tipo 1 vão ser crianças ou eutróficas ou com baixo peso. Vão ser crianças que podem apresentar hiperatividade, desatenção, aquela irritabilidade, toda essa alteração do comportamento. São crianças que vão apresentar hiperplasia de tecido linfóide ou alteração craniofacial. Então, eles vão ter alteração na anatomia, vão ter uma respiração oral importante e eles vão ter uma boa resposta à adenotonsilectomia, tá? Já as crianças tipo 2, a gente vai ver que é um outro perfil de pacientes, um outro perfil de crianças, que vão ser crianças mais obesas. Essas podem apresentar uma sonolência excessiva, que não é o mais esperado, como a gente comentou, mas que podem apresentar nesse tipo 2. A hiperplasia de tecido linfóide, né, a amígdala adenoide, ela pode ser leve ou ausente. E então, esses pacientes eles vão ter uma resposta parcial ou ausente à cirurgia. Então, quando a gente avalia isso antes de indicar uma cirurgia, a gente vai ter um prognóstico melhor, já vai saber realmente o que a gente está esperando. Mas, com certeza, a nossa principal causa de apneia obstrutiva na infância é a hipertrofia de tecido adenoidiano, que é esse tecido linfóide que fica na região do cavo,
ou hipertrofia tonsilar, que são as amígdalas, e que tem esse pico de incidência de 2 a 8 anos, que é quando a gente tem o pico de hiperplasia linfóide, que é a principal idade que a gente começa a pensar em avaliar uma apneia na infância. E quando que a gente vai pensar em pedir polissonografia para essas crianças, né? Sabemos que polissonografia não é um exame fácil de ser feito, é um exame caro, difícil, que não tem acesso para todos os adultos, imagina para as crianças. Então, a gente precisa ter critério de quando que a gente vai indicar. Geralmente, crianças pequenas, tá? Que apresentam esses sintomas, a obesidade, a síndrome de Down, a mucopolissacaridose, anormalidades craniofaciais, principalmente essas doenças sindrômicas, crianças com doença neuromuscular, crianças com anemia falciforme, é importante avaliar se elas possuem uma dessaturação, que pode levar a crises álgicas importantes, então uma indicação importante. Uma outra indicação, quando a gente tem discordância entre o tamanho do amígdala e da adenoide, que a gente está vendo na nossa consulta, e a gravidade relatada pelos pais, pelos cuidadores, então também é uma importante indicação de polissonografia. E também sintomas de apneia residual após realizar uma cirurgia de adenoamidalectomia. A polissonografia, ela, diferente dos adultos, a gente tem um critério, né? Então, a gente vai considerar normal até 1 evento por hora, leve quando é 1 a 5 eventos por hora, moderada de 6 a 10 eventos por hora e uma apneia grave quando é mais de 10 eventos por hora. Precisamos correlacionar também com a dessaturação da oxihemoglobina, e aí a gente tem uma classificação da dessaturação ser leve, moderada ou grave, e a gente precisa dessa associação do índice com a saturação. Gostaria de chamar a atenção que muitas vezes a gente vai ver que crianças possuem apneia central, apresentam apneia central, e muitas vezes isso faz parte do desenvolvimento neurológico das crianças. Então, essa apneia central, ela precisa sair do índice de apneia e hipopneia, tá? Então, se uma criança tem um índice de apneia de 5 por hora e a apneia central é 4 por hora, essa criança tem um evento de apneia obstrutiva por hora. E é esse um evento que a gente vai olhar, tá? Então, a gente precisa chamar atenção, muitos pais, muitos, né, profissionais preocupam com essa apneia central e muitas vezes é algo... né, quem está acostumado a ver pediatria sabe que a gente vê bastante a apneia central e precisa ser descartado. E a segunda orientação que a gente precisa ter a respeito da polissonografia na criança é que precisa de medida do CO2, tá? Então, a gente não consegue fazer um exame bem feito se a gente não tiver a medida do CO2, né? Dos adultos, a gente mede o oxigênio, mas nas crianças, além do oxigênio, a gente precisa também medir o gás carbônico. Passando para o exame físico, né? Então, a gente já viu alguns fatores de risco, a gente já viu as indicações de uma polissonografia, a gente precisa examinar a nossa criança. Então, essa queixa, eu estou falando, então, agora de uma criança que não possui comorbidades, que não possui síndromes. Ela pode apresentar dificuldade para respirar pelo nariz, que pode ser essa hipertrofia do corneto inferior, tá? Que a gente consegue ver no nosso exame físico, seja por um espéculo nasal, seja depois confirmando com a nasofibro. Tem crianças que podem apresentar desvio de septo, é algo que muitas vezes a gente precisa ter bastante critério, se a gente vai indicar algum procedimento, ou vamos aguardar, que muitas vezes a gente aguarda o crescimento dessa criança, e a hipertrofia de amígdalas, que é um grande causador aí da apneia na infância. A gente faz, então, como eu comentei, uma avaliação com uma rinoscopia anterior e complementa com uma nasofibrolaringoscopia. A gente só vai pedir tomografia em adolescentes, em adultos, ou quando a gente vê uma alteração muito importante na infância, mas não é de rotina a gente avaliar com exame de imagem. O que a gente precisa é estar sempre avaliando todas as obstruções que podem acontecer dentro do nariz. A nasofibrolaringoscopia, ela nem é um exame complementar, ela faz parte do nosso exame físico. Claro que um raio-x de cavo em algumas crianças que forem muito difícil tem algum valor? Tem, mas sempre a nasofibra ela vai nos mostrar, né, não desde a hipertrofia de corneto, aumento do tecido amidaliano, adenoidiano,
e também se apresenta alguma alteração de laringe, como, por exemplo, laringomalácia, né? Ou até mesmo a hipertrofia de tonsila lingual. Hoje em dia, em alguns casos, a gente até precisa lançar mão da sonoendoscopia, mas essas alterações de laringe também precisam ser avaliadas quando a gente está diante de uma criança com ronquiapneia obstrutiva do sono. Falando em sonoendoscopia, eu trouxe aqui um exemplo para vocês verem como que acontece exatamente o colapso da faringe quando a gente está diante de uma hipertrofia muito aumentada de amígdalas, tá? Então, aqui está passando a nasofibro com paciente em sedação dentro do centro cirúrgico, e aqui a gente começa a ver o colapso, aqui estão as duas amígdalas, a gente chama isso de kissing tonsils, né? As amígdalas se beijando, e aqui que a gente vê que acontece o ronco, o colapso, que é esse colapso lateral da faringe. Então, isso é só para a gente ver exatamente o que acontece para quem tem esse grande aumento de amígdalas. Além das amígdalas, a gente precisa também ver o tamanho da língua. Então, a língua, quando ela é grande, também, novamente, pacientes com síndrome de Down ou que possuem mucopolissacaridose também apresentam uma língua aumentada, uma língua hipotônica, ou muitas vezes é aquela língua que não acopla no palato duro quando ele está ogival. As amígdalas a gente vai classificar em grau 1, 2, 3 e 4, de acordo com o grau de obstrução, lembrando que o 3 e o 4 são os graus mais obstrutivos. Quando a gente realiza uma cirurgia, a gente tem um resultado cirúrgico, um sucesso muito interessante nessa faixa etária de infância, de adolescente, né? E hoje em dia fica com uma via aérea totalmente funcional e a gente consegue vários resultados importantes do ponto de vista de qualidade de sono, qualidade de vida e comportamental. Lembrando que hoje em dia a cirurgia de adenoide ela pode ser feita por videoendoscopia, né? A gente sempre fez muita cirurgia com cureta, mas hoje a gente tem várias tecnologias, desde shaver, outros dispositivos, Coblation, em que a gente consegue remover a adenoide sob visualização direta, removendo todo o tecido adenoidiano e tendo um menor sangramento e não tendo riscos de deixar a adenoide. E também lembrando que a gente pode realizar, tanto em crianças maiores e adolescentes, a redução dos cornetos, das conchas nasais, com outras tecnologias, né? Uma que eu trouxe aqui é uma radiofrequência por ablação, que é algo muito simples de ser feito, em que a gente tem a redução dessa concha nasal para que a criança e o adolescente realmente consiga respirar melhor pelo nariz. Bom, então a gente já viu que a adenoide, a amígdala é o nosso principal fator de risco para a apneia, só que nem sempre a gente tem um sucesso total com essa cirurgia, tá? E o que pode acontecer é uma falha após a adenotonsilectomia, que a gente chama de apneia residual. Quando que pode ter uma maior chance de ter apneia residual? Principalmente se são crianças mais obesas, crianças maiores que 7 anos e crianças que apresentam uma apneia obstrutiva mais acentuada, que é mais do que 10 por hora. Então, essas são crianças em que a gente precisa já conversar com os pais que pode correr uma falha após a cirurgia. E a gente pode lançar mão de vários outros tipos de tratamento quando a gente está diante dessa falha cirúrgica, desde ortodontia e ortopedia facial e fonoterapia. Vou falar agora rapidamente um pouquinho mais de cada uma delas. O doutor Danilo Esguilar vai falar sobre isso para a gente no nosso Congresso Paulista do Sono. A gente vai ter uma aula bem focada no que tem de mais novo, de todos os consensos, do que a gente deve fazer quando a gente está diante dessa criança. É claro que a gente fala que é um tripé, né? Quando a gente tem uma respiradora oral, que precisa ter avaliação do otorrino, mas o dentista e a fono, eles são imprescindíveis nesse tratamento. O tratamento medicamentoso com corticóide tópico e montelukast, às vezes precisamos lançar mão de CPAP, cirurgias craniofaciais, tratamento da obesidade e, em último caso, a traqueostomia. Falando de tratamento medicamentoso, o ideal é que seja feito o corticóide tópico junto com o montelukast de 4 a 12 semanas para a gente conseguir um resultado
mais satisfatório, né, do ponto de vista de reduzir edema, de reduzir inflamação da via aérea. É muito usado, geralmente, em quem tem rinite e asma. Conversamos um pouquinho mais quem tem apneia leve a moderada, e que é aquelas crianças que não têm uma obstrução tão complexa, né? Existe meta-análises importantes na literatura que nos ajudam a realmente orientar esse tipo de tratamento. Falando da ortodontia, da ortopedia facial, que fazem um trabalho fantástico nas crianças com alterações dentárias, a gente precisa lembrar que as crianças que vão desenvolvendo alterações dentárias, elas podem até ter um fator genético, mas muitas vezes vão ser também fatores ambientais, que é os hábitos deletérios da infância, desde chupeta, chupa-dedo, que vai vai apresentando essa mordida aberta anterior, mas muitas vezes a gente vai começando a avaliar que apresenta uma inclinação lingual dos dentes, apinhamentos dentários, o palato duro vai ficando cada vez mais estreito, né, mais alongado, e isso a partir do momento em que a gente intervém precocemente, a gente consegue um sucesso muito interessante fazendo a expansão rápida da maxila. Então, essa expansão rápida da maxila, ela vai ter um sucesso maior, não só nos pacientes que possuem o palato duro ogival, o palato duro estreito, e que já realizaram a cirurgia ou que não possuem a hipertrofia adenoamigdaliana. Quando na infância, geralmente varia um pouquinho de menino para menina, né? Na menina, geralmente calcifica a sutura palatina antes dos meninos, mas assim, por volta de 12, 14 anos, se a gente intervir com essa expansão rápida da maxila, a gente consegue romper a sutura palatina mediana sem precisar de outros tipos de tratamento. Mas quando a gente fala em adolescentes, aí muitas vezes a gente já começa a precisar dos mini implantes, né, que é a MARP. Então, também possuímos vários trabalhos e a literatura nos suporta muito do ponto de vista o tanto que a gente precisa abrir essa maxila para a gente ter um acoplamento melhor da nossa língua e conseguir um sucesso melhor da nossa cirurgia. A fono, como eu comentei também, são outros profissionais que fazem um trabalho incrível e fazem exercícios específicos para vedar o lábio, para aumentar o tônus, né? Tônus de lábio, tônus de língua, ajudar na respiração nasal. Então, a gente desobstruiu, a gente fez uma cirurgia, mas agora a gente precisa restabelecer a função, reposicionar a língua, né? A gente não quer aquela língua posteriorizada, aquela língua rebaixada, a gente quer uma língua superior, que fique lá no céu da boca e que fique anteriorizada. Então, e com isso a gente vai alcançar uma permeabilidade da via aérea superior muito adequada, e ela pode ser, né, todos esses tipos de tratamento, uma abordagem única ou uma abordagem complementar. E aí eu tenho trazido aqui, né, como uma referência sempre de revisões sistemáticas e meta-análises que nos dão esse suporte na literatura do tratamento dessa terapia miofuncional orofacial, né, tanto em adultos quanto em crianças com apneia obstrutiva do sono. CPAP não é algo que a gente usa tanto no nosso dia a dia, mas às vezes precisamos lançar mão. Claro que vão ser em casos mais graves, com dessaturação, ou uma apneia residual, que a gente já tentou outros tipos de tratamento. Lembrando que temos que ter um cuidado, que a máscara nasal pode causar uma hipoplasia no terço médio da face, na região aqui da maxila. Então, são pacientes que eles precisam ser muito bem acompanhados. E, geralmente, o BIPAP a gente vai indicar em pacientes que precisam ser ventilados, em doenças neuromusculares. A gente tem o desafio do CPAP, não só nos adultos e nas crianças também, mas não é o ideal, mas com certeza a gente, às vezes, precisa lançar mão desse tipo de tratamento e vai resolver tudo que a gente precisa. A traqueostomia é algo que a gente quer sempre como exclusão, então a gente vai pensar nas doenças sindrômicas, nas mucopolissacaridoses, na encefalopatia crônica, paralisia cerebral, em que realmente a gente não teve outra opção que não seja as anteriores que eu já citei. Então, para a gente finalizar, que eu gostaria de trazer então para vocês, que a adenotonsilectomia ainda é a primeira linha de tratamento para apneia obstrutiva na infância. Ela tem uma taxa de sucesso que varia de 60% a 80% em crianças saudáveis. E claro que, né, quando a gente tem uma criança com uma doença
que exige um tratamento crâniofacial, aí a gente vai ter um sucesso menor. Então, a obesidade e síndromes crâniofaciais alcançam menores sucessos de tratamento e vão requerer intervenções adjuvantes. A apneia leve a moderada, que resolveu os sintomas, que, né, os pais chegam para a gente: nossa, doutora, parece que você trocou meu filho, que não tem mais aquele barulho, aquela agitação, ele se alimenta melhor. Então, muitas vezes a gente só vai fazer aquele tratamento observacional, né, watchful, e muitas vezes a gente vai associar um tratamento clínico. Já pacientes com apneia grave, que possuem comorbidades, que possuem síndromes, a adenotonsilectomia, ela vai reduzir a gravidade da apneia, mas ela vai continuar tendo uma apneia residual e a gente precisa avaliar sempre com polissonografia. Eu tenho costume de pedir essa polissonografia, geralmente 8 semanas depois do procedimento cirúrgico, de acordo com a cicatrização, mas não adianta a gente pedir essa polissonografia muito precoce. E lembrar que o tratamento tem que ser precoce. Quanto mais cedo a gente intervir nessa criança, menos efeitos ela vai ter do ponto de vista comportamental, na escola, né, de déficit cognitivo, de alteração na arcada dentária, precisando futuramente de fazer um avanço maxilomandibular. Lembrando sempre, né, como a gente conversou, que a gente não faz nada sozinho, é um tratamento totalmente multidisciplinar. E antes de eu chamar aqui o Danilo, eu gostaria de convidar todos para o nosso Congresso Paulista do Sono. Esse aqui é o site onde vocês encontram todas as informações, toda a nossa grade científica, que nós aqui da comissão preparamos uma grade com muito carinho, tentando abordar todos os temas possíveis dentro da medicina do sono. É importante que quem está sempre atendendo esses tipos de pacientes que estejam familiarizados com todos os tipos de tratamento e doenças do sono que existem. A gente vai ter, falando desde a sonolência, da insônia, de ritmo circadiano, no sono na infância, né? No sono da infância, a gente vai falar sobre autismo, sobre quando a gente falha nessa apneia residual, o que a gente deve fazer. Então, vamos ter bastante tema na infância, vários temas de distúrbios respiratórios do sono. Hoje, vamos também, tudo que a gente tem de mais novo, de inovação terapêutica, de tecnologia, do ponto de vista de cirurgia. E esse ano também a gente vai também ter um módulo sobre a medicina do estilo de vida. Sabemos que o sono é um dos pilares da medicina do estilo de vida e a gente não pode deixar ele de fora. Tá? Eu tenho esse cupom de desconto aqui para vocês, caso alguém tenha interesse em fazer a nossa inscrição para o congresso. Acho que o Jorge já tinha colocado aqui também no nosso chat. E agora eu vou convidar o meu grande amigo, doutor Danilo, e fico à disposição para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui agora, enquanto eu tiro aqui a minha aula e o Danilo coloca a dele, pode ficar à vontade, pode aí abrir o microfone. Não sei se tem alguma pergunta aí no chat. E estamos aí abertos para se alguém tiver alguma dúvida. Danilo está colocando a aula dele. Isso. Tati, parabéns, viu? Muito legal aí. Super bacana. Ficou aquele gostinho de quero mais para o Congresso, né? É isso aí. A gente No vai congresso a falar. gente tem mais oportunidade de falar mais sobre artigos científicos, né? Aqui realmente é um gostinho, um aquecimento do que a gente Muito vai ver bom. por lá. E, Muito bom. Danilo, é um Tem muitos prazer ter elogios. Muitos é um elogios no prazer. chat aí para você. Obrigada, gente. Muito obrigada por tudo. E então agora a gente tem que aproveitar aqui o doutor Danilo, que ele é muito empolgado com esse tema de diferenciar, né, a apneia de homem e mulher, e isso é muito importante no nosso dia a dia. Então, ele vai trazer algo bem interessante, e lembrando para os que não estavam aqui antes, a gente vai ter um convidado internacional que vai dar uma aula online para a gente, mas ele vai entrar online no congresso, que vai falar exatamente sobre esses estudos que estão sendo feitos lá em Harvard,
sobre a diferença mesmo da apneia no homem e na mulher. Então, mais uma vez, Danilo, muito obrigada de estar aqui com a gente, por Obrigado, ser Tati. o palestrante do nosso Congresso Paulista do Sono. E Imagina. vamos lá, agora é com É isso você. aí. Obrigado. Então, mais uma vez te agradecendo. Para mim é uma honra, um prazer estar aqui e estar no Congresso também, Paulista de Medicina do Sono. A gente tem aí uma trajetória longa juntos na medicina do sono, na Unifesp. E, poxa, que legal tá junto aí com você. A gente tá podendo falar um pouquinho sobre medicina do sono no geral. E esse tema realmente é bastante intrigante, porque eu participei do congresso da PSS há um tempo atrás, principalmente na época da pandemia, eu tive a oportunidade de fazer de forma remota, de forma online, e eu me entusiasmei efetivamente com a professora Susan Redline, quando ela trouxe para a gente, parece que uma série de novos conceitos, de novos nuances a respeito dos fenótipos da apneia obstrutiva do sono. E a partir disso, realmente, como você bem falou, eu me empolguei para estudar isso e para tentar trazer mais, de forma didática ou mais a fundo, aquilo que a gente poderia oferecer para os nossos pacientes, para transpor aquilo que existe de estudo científico para a prática clínica. E é isso que eu vou tentar trazer hoje para vocês, agora nos próximos 20, 25 minutos que eu tenho, para que a gente também possa aproveitar um pouquinho e discutir e depois tirar algumas dúvidas, se houver, e se a gente puder também esclarecer para vocês. Bom, então, hoje o que eu desejo trazer para vocês é falar um pouquinho dos fenótipos da apneia obstrutiva do sono, mas basicamente no que diz respeito a essa diferença de gêneros e os desfechos cardiovasculares. Eu sou médico otorrino, médico do sono pela MB, mestre e doutorando pela Unifesp, e atualmente eu sou o coordenador do Departamento de Medicina do Sono da ABOL. Tudo bem, esse slide já é bem conhecido da maioria de todos vocês. A gente tem falado muito sobre os endótipos da apneia obstrutiva do sono, ou também chamados fenótipos fisiopatológicos. Isso ficou muito mais claro para a gente entender os mecanismos pelos quais os pacientes desenvolvem a apneia obstrutiva do sono. A gente tem a colapsabilidade da via aérea superior, a gente tem o paciente do baixo limiar do despertar, a gente tem o paciente da hiporresposta muscular, da hiporresponsividade muscular, e o paciente chamado do high loop gain, aquele indivíduo que tem um controle ventilatório inadequado, acaba hiperventilando, cursando com apneias centrais. Então, hoje a gente entende que, basicamente, a gente precisa de um pressuposto anatômico, os pacientes com retrognatia, o aumento das tonsilas palatinas, a obesidade, mas não é só isso, Por muito tempo a gente ficou avaliando a questão anatômica, obviamente é muito importante, mas hoje existe uma palavrinha mágica aí para que a gente avalie a real forma que o paciente tem de desenvolver a apneia obstrutiva do sono, a chamada colapsabilidade da via aérea superior. Não é todo paciente que tem alteração esquelética ou alteração anatômica que efetivamente vai cursar com a apneia obstrutiva do sono. Ele tem que ter colapsabilidade. E mais do que isso, podem existir os fatores não anatômicos, que são eles, novamente, baixa resposta muscular, um controle ventilatório instável, que é o chamado high loop gain, e o baixo limiar do despertar. Quando a gente vai diferenciar, então, homens e mulheres, basicamente a gente entende que nós, homens, sexo masculino, temos maior propensão a desenvolver a apneia obstrutiva do sono simplesmente pelo fato de termos a via aérea mais alongada, a faringe mais alongada. Então, esse trabalho do Arthur Malhotta, de 2002, mostra para a gente exatamente isso. Quando a gente vai comparar o comprimento da via aérea superior, para o homem é maior do que para as mulheres. Quando a gente vai avaliar a área do tecido mole, do palato mole, os homens também, nós aqui ganhamos das mulheres em termos de área de superfície, fazendo com que a gente tenha novamente maior colapsabilidade nessa região da via aérea superior. A mulher se equipara ao homem na fase do climatério, no pós-menopausa mais especificamente. A mulher perde a proteção estrogênica e progesterogênica. Isso faz com que, quando ela perde a proteção estrogênica, mais atrelada a fatores musculares, a tônus muscular, ela tem mais consequências de colapsabilidade da via aérea superior. E a progesterona, mais ligada a fatores ventilatórios, essa perda da progesterona
faz com que a mulher também tenha maior chance de colapsabilidade da via aérea superior, que faz com que, quando a mulher atinge por volta dos seus 49, 50 anos, vejam essa barrinha vermelha como já se equipara em termos de prevalência com os homens. A gente vem ganhando aqui na faixa dos 20 a 29, 30 a 39 anos de idade, 40 a 49, até que a mulher passa a se equiparar em termos de prevalência para desenvolver a apneia obstrutiva do sono. Aqui até a mulher ultrapassa levemente os homens, né, entre a faixa dos 60 a 69 anos de idade. Vejam como, a partir de então, a mulher equilibra essa faixa de prevalência para adquirir a apneia obstrutiva do sono. Não podemos nos esquecer de mencionar o fator obesidade, né? Então, esse é um trabalho bastante interessante em 2005, que mostra para a gente que, quando a gente vai adquirindo peso, eu aumento o meu índice de massa corpórea, eu tenho uma chance de também incrementar o meu índice de distúrbios respiratórios, o meu índice de apneia e hipopneia. Né? Então, a gente tem trabalho mostrando isso, exatamente isso, né? Que quando eu aumento o meu índice de massa corpórea em 10% do meu peso corporal, eu faço um incremento do meu índice de apneia e hipopneia. E quando eu tenho o decréscimo, né, então, essa diminuição de 10% do peso corporal, esse trabalho aqui mostra uma diminuição de 26% do índice de apneia e hipopneia, ou índice de distúrbios respiratórios. Né? Quando a gente fala do fator obesidade, é muito importante a gente fazer a diferenciação também do que é você ter a obesidade visceral, né, e a proporção que isso pode atingir quando a gente fala exatamente dessa distinção homens e mulheres. Né? Então, esse é um trabalho também bastante interessante, publicado em 2010, que mostra que a obesidade visceral é mais avaliada no sexo masculino, né, no gênero masculino. Então, vejam que aqui, conforme a gente vai envelhecendo, a gente tem maior chance de adquirir esse processo de tecido adiposo, né, mas efetivamente o homem acaba ganhando. Né, sempre da mulher, sempre tendo um pouquinho mais de predomínio da obesidade visceral em detrimento ao gênero feminino. E por que isso é importante? Porque a gente aprende lá nas nossas aulas básicas de endocrinologia na faculdade essa distinção bastante importante da obesidade no homem e da obesidade na mulher. A obesidade no homem é conhecida como obesidade androide também, é aquela tipo maçã que a gente conhece, né? E essa obesidade tipo androide tem, de fato, risco aumentado para os distúrbios cardiovasculares, a gente já sabe disso, né? Por conta até de um processo de resistência abdominal, de uma dificuldade que o homem tem, muitas vezes, da expansão da caixa torácica por conta dessa deposição de gordura na região abdominal, maiores chances de diabetes mellitus tipo 2 e, é claro, a apneia obstrutiva do sono. Já a mulher, né, ela tem, já na composição de distribuição de gordura corporal, nós já vimos naquele trabalho, né, menor obesidade visceral nas mulheres, a obesidade do tipo pera, né? Lembram a deposição de gordura mais na região dos flancos, né? Que abriga para essa mulher maiores chances de síndromes metabólicas, maior insuficiência venosa, dificuldade do retorno venoso para a mulher, as osteoartroses, a obesidade do tipo pera para a mulher e a obesidade do tipo maçã para o sexo masculino, para nós homens. E essa relação obesidade e apneia obstrutiva do sono é muito importante da gente avaliar. Isso porque quando a gente ganha gordura, né, e tem exatamente essa deposição de tecido adiposo, tecido gorduroso, nós restringimos aquilo que nós entendemos como a pressão intrínseca, a pressão intrafaríngea, fazendo com que haja um estreitamento desse lúmen, portanto, aumentando a pressão extrínseca. Eu tenho deposição de gordura na região do pescoço, por exemplo, aumentando a pressão extrínseca e limitando, muitas vezes, também a abertura dessa via superior, né? O que a gente chama de pressão transmural, quando eu faço realmente essa composição da pressão intrínseca e extrínseca. Então, a obesidade aumenta a pressão tissular, ou a pressão extrínseca, ou a pressão extrafaríngea,
fazendo com que a nossa via aérea se torne mais estreita. Eu faço, inclusive, com que um mecanismo que eu tenho como proteção da via aérea superior para se tornar aberta, que é chamada tração caudal traqueal, tenha maior dificuldade de aparecer. Né? Porque vocês lembram que nós temos fatores de obstrução da via aérea superior, né? Muitas vezes as alterações musculares e as alterações esqueléticas, alterações como hipertrofias de amígdala, e a gente sabe que os fatores de musculatura dilatadora da faringe, principalmente o músculo genioglosso, e a tração caudal traqueal são mecanismos que fazem com que a nossa via aérea se torne aberta. A obesidade faz com que exista essa redução da tração caudal traqueal, e dessa forma a gente tem maior chance de colapsabilidade da via aérea superior. A via aérea vai se tornando mais oval, né? Ela perde aquela conformação elíptica, e essa deposição de gordura na região mais cervical, novamente, faz com que a gente tenha maior chance de desenvolver a apneia obstrutiva do sono. E na medida em que a gente desenvolve a apneia obstrutiva do sono, nós temos, muitas vezes, um incremento da resistência à insulina, maiores chances de diabetes mellitus tipo 2, e nós alteramos dois hormônios bastante importantes. A leptina se torna resistente, que é um hormônio da saciedade. Quando a gente tem a leptina resistente, então a gente tem mais chance de comer e se tornar obeso, e a gente tem um aumento da grelina, que é o hormônio que faz a gente também se alimentar mais. Dessa forma, a gente se torna mais hipomóvel, né? Então, uma hipomobilidade acaba sendo instalada para esse indivíduo da apneia obstrutiva do sono, e, obviamente, isso também pode se traduzir no aumento da obesidade, portanto, esse ciclo vicioso. E quando a gente fala de obesidade, esse é um trabalho bastante emblemático que a gente sempre mostra nas nossas exposições, nas nossas aulas, que faz com que a gente consiga comparar que essa deposição de gordura, essa obesidade visceral, muitas vezes, pode, muitas vezes, traduzir na gravidade de forma diferente para os nossos pacientes. Vejam esses dois pacientes com índice de massa corpórea muito semelhantes, esse aqui com 34, esse aqui com 35 de índice de massa corpórea, só que esse paciente tem um índice de apneia e hipopneia de 59, e esse paciente aqui tem um índice de apneia e hipopneia de 9. E quando a gente vai avaliar o volume lingual deste primeiro paciente, a gente se depara com 41 milímetros cúbicos de volume lingual, ao passo que, de gordura, ao passo que esse segundo paciente aqui tem um volume lingual de 16 milímetros cúbicos de gordura. Né? Então, mais uma vez aqui mostrando que talvez o fator obesidade visceral, a deposição de gordura na região da língua, possa ter realmente esse fenótipo diferente e, obviamente, traduz em maior gravidade para esse primeiro paciente. Já que eu estou falando de obesidade visceral, eu tenho que fazer a transposição desse conceito para essa dificuldade de abertura da via aérea superior. E quando a gente fala em maior ou menor colapsabilidade da via aérea superior, a gente se refere à pressão crítica de fechamento. E aqui mostrando para vocês que nós, homens, temos essa pressão crítica de fechamento menos negativa ou mais positiva, ou seja, demonstrando que a nossa via aérea, em face do aumento da obesidade, faz com que a gente tenha maior colapsabilidade da via aérea superior, em detrimento às mulheres. Né? Então, as pressões, quando se tornam menos negativas ou mais positivas, as pressões críticas de fechamento, nós estamos, entre outras palavras, falando que essa via aérea colapsa de uma forma mais fácil, colapsa em pressões subatmosféricas ou até em pressões atmosféricas. Mas o objetivo da nossa conversa de hoje é falar efetivamente para vocês que os desfechos cardiovasculares entre mulheres e homens, por muitos anos, foi atribuído mais os desfechos cardiovasculares para os homens do que as mulheres. E aí vem os trabalhos do Dr. Huang, que vai trazer esses importantes conceitos no nosso Congresso Paulista de Medicina do Sono, agora nos dias 5 e 6 de maio, mostrando que talvez essa população do gênero feminino possa também desenvolver distúrbios cardiovasculares, e não só os homens, como se conhecia no passado. E qual é esse passado? Né? Esse importante trabalho publicado em 2010
tomou como base um também importante estudo, que é o Sleep Heart Health Study, que é um estudo de coorte, que em 2010 mostrou para a gente que a apneia obstrutiva do sono tinha uma correlação, né, quer dizer, uma predisposição para desenvolvimento de doenças coronarianas em homens, especialmente, abaixo dos 70 anos, com um odds ratio de 1,10 aqui. Né? Quer dizer, quando eu comparo com indivíduos que não tenham essas alterações de apneia obstrutiva do sono, efetivamente esses indivíduos não vão desenvolver as doenças coronarianas. Olha o odds ratio aqui também de 1,13 como algo significante para desenvolvimento de ICC. Também apenas em homens nesse trabalho aqui do Sleep Heart Health Study. E existem alguns outros trabalhos também falando do acidente vascular cerebral, mais em homens do que em mulheres. Eu suprimi esse slide aqui para que a gente não perdesse muito tempo, mas aqui é a grande chave de discussão dos últimos tempos e da linha de pesquisa da professora Susan Headline. Uma das maiores controvérsias que ela levanta nesses importantes trabalhos que ela tem desenvolvido é que o homem tem mais tempo de doença. A mulher, quando começa a desenvolver a doença, ela talvez desenvolva de forma mais veemente. Né? Essa introdução ao climatério, essa introdução aos desfechos cardiovasculares para a mulher, muitas vezes pode ser mais veemente. Outra crítica que a professora Susan Headline faz é que esses estudos de coorte, o próprio Sleep Heart Health Study, utilizam um follow-up de aproximadamente 6 anos. E ela advoga, através disso aqui, que a mulher deveria ser acompanhada por mais tempo. Afinal de contas, ela instala a doença de uma forma menos precoce do que os homens, né? Então, mais longínqua. Né? E é dessa forma que ela tenta explicar por que as mulheres têm que ser vistas de uma forma mais criteriosa. E sim, elas têm também chances de desenvolver desfechos cardiovasculares, como esse trabalho aqui. Né? Então, ela está aqui, né, a Susan Headline aqui, né, nesse importante trabalho aqui publicado, que mostra para a gente que homens têm elevação da troponina em relação à severidade da apneia obstrutiva do sono, né, em concomitância à severidade da apneia obstrutiva do sono. Ou seja, né, então, quanto mais eu tenho, assim, eu migro para uma gravidade da apneia mais severa, os homens acabam desenvolvendo a chamada troponina ultrassensível, mais elevada do que as mulheres. Porém, olha que interessante, o que eles fizeram? Eles ajustaram para a idade, para peso, para hipertensão, para diabetes, para doença pulmonar, para tabagismo. E o que eles observaram? Que a gravidade da apneia obstrutiva do sono esteve associada com a elevação da troponina ultrassensível apenas em mulheres. Então, um dado relevante aqui desse trabalho. Esse mesmo trabalho, o que mostra para a gente? A apneia obstrutiva do sono após 40 anos de idade, predizendo o risco de morte. Olha aqui, ó. Olha essa curva de Kaplan-Meier mostrando exatamente para a gente esse risco de mortalidade, mas em mulheres. Aqui eu estou envolvendo o número 1. E vocês lembram que quando a gente envolve o número 1 na estatística, essa relação pode ser ao acaso. Para as mulheres, não. Houve essa relação nociva, né, mostrando que mulheres com a apneia obstrutiva do sono acima de 40 anos podem desenvolver, né, a hipertrofia de ventrículo esquerdo e mais chance de mortalidade e insuficiência cardíaca. Né? Então, um importante trabalho também alertando os desfechos cardiovasculares na mulher. Afinal de contas, o que nós temos? Nós temos que, para as mulheres, o sono é aquela sensação de sono, mas não reparador. Já o homem, não. O homem tem sonolência, efetivamente, quando tem apneia obstrutiva do sono. Tanto que, quando a gente aplica o questionário de Epworth, os homens normalmente têm esse questionário mais elevado. A mulher já não. Né? Normalmente ela cursa mais com fadiga. Eu até falo para os residentes lá na Unifesp, vocês perguntaram bem sobre isso, né? Porque muitas vezes a pessoa, a mulher principalmente, ela vai pontuando como chance de cochilar, mas na verdade ela tem fadiga. Ela não tem efetivamente sonolência como nós homens muitas vezes temos. A mulher tem a concomitância da insônia. E agora a gente tem falado muito sobre esse termo COMISA, que é a concomitância de insônia e apneia obstrutiva do sono, dando para a mulher ainda mais desfechos
catastróficos, principalmente no que diz respeito à ansiedade e depressão, mais chance de remédios mais fortes, né, para controlar a insônia dessa mulher e também a apneia obstrutiva do sono. Já o homem não, ele tem aqueles gasps, aquele sufocamento, aquele ronco ressuscitativo, e a mulher, no caso, mais depressão. Quando a gente fala do ponto de vista polissonográfico, muitas vezes a gente se depara com estes achados. E esse é um trabalho também que pontua aquilo que a gente tem visto na prática e os trabalhos têm demonstrado para a gente. Mulher tem mais chance de sono REM-dependente, da apneia REM-dependente, melhor dizendo. Né? Então vejam aqui, a evolução da idade, e aqui a mulher, a bolinha aqui, é sempre a mulher com um predomínio em relação aos homens para ter a chamada apneia REM-dependente. Então, esse é um dado também que a literatura tem trazido para a gente. Né? REM-dependente, mulher, meia-idade, mais obesa, né? Com índice de massa corpórea elevado. Ok. Outro dado relevante que a literatura tem trazido para a gente da polissonografia é duração da apneia obstrutiva do sono. Por muito tempo a gente ficou se perguntando, naquelas barrinhas que aparecem na polissonografia, duração é importante para a gente determinar gravidade ou então até desfecho cardiovascular? E aí vem esse trabalho importante de 2019, também doutora Susan Redline aqui envolvida, mostrando para a gente, né, que os indivíduos que tinham apneia de curta duração tinham maiores chances de mortalidade. Uau, né? Olha aqui, ó, o Q4 aqui, essa barrinha aqui da curva de Kaplan-Meier também mostrando para a gente. Quanto mais curta a duração da apneia, maior chance de mortalidade. E aqui eu coloco a conclusão do trabalho para a gente mostrar exatamente isso. Né, que talvez aquele baixo limiar do despertar, olha aqui, ó, low arousal threshold, né, mostrando que para essa população, inclusive mais para mulheres do que para homens, a gente tem uma exacerbação do sistema nervoso autonômico simpático, podendo corresponder a uma possível causa para que a gente possa sustentar a ideia por que as mulheres morreriam mais. Então, baixo limiar do despertar, exacerbação do sistema nervoso autonômico simpático, maior chance de mortalidade, e aqui a mulher tendo um predomínio ainda em relação aos homens. Vejam vocês, né, o odds ratio de 1,32 para mulheres, em detrimento a 1,26 dos homens. Ainda dentro da polissonografia, algo extremamente relevante é o que a literatura tem trazido para a gente, que é o conceito da carga hipoxêmica. É o quanto o oxigênio se mantém abaixo de 90. Então, o quanto isso cai, né? Então é a magnitude do nadir, e por quanto tempo ele permanece abaixo de 90. Isso é o que estes pesquisadores, liderado pelo professor Andrew Ellman, nós tivemos a oportunidade de receber o Andrew Ellman há uns anos aqui no Congresso de Sono também, o brasileiro de sono, e ele trouxe para a gente esses conceitos da carga hipoxêmica, mostrando chance de mortalidade, principalmente em homens, né, e a chance também de desfechos cardiovasculares. Então, a gente tem olhado bastante hoje para essa carga hipoxêmica. Vejam que interessante, então, como a gente pode fazer essa distinção. Dentro da polissonografia, as mulheres podem cursar com mais hipopneia, os homens normalmente mais apneia. A mulher, como eu contei para vocês, mais REM-dependente. O homem, mais supino-dependente, mais jovem, mais magro, alterações anatômicas, podendo ter esse desenvolvimento do supino-dependente. Apneias de curta duração para mulheres, apneias de longa duração para os homens. Aqui, o que nós temos por ser de curta duração? A mulher acaba tendo maior despertabilidade, porém exacerba o sistema nervoso autonômico simpático. Homem fica mais tempo na apneia, mas dessatura mais. Né? Fica por mais tempo e tem maior chance de dessaturação. Portanto, o homem tem mais chance de desenvolver a chamada apneia obstrutiva do sono, ou antigamente conhecida como síndrome da apneia obstrutiva do sono. E a mulher aqui, por conta dessa hiperresposta de despertabilidade, a síndrome da resistência, o baixo limiar do despertar, como nós vimos dentro daqueles grandes endótipos da apneia obstrutiva do sono. Para a gente finalizar, né, como a literatura tem caminhado para avaliar esses marcadores cardiovasculares para a gente determinar chance de mortalidade ou desfechos cardiovasculares. Um importante marcador que tem sido amplamente descrito nos trabalhos é o chamado ΔHR, é a diferença da frequência respiratória, da frequência cardíaca, melhor dizendo,
quando eu inicio, ou melhor dizendo, eu encerro o evento de apneia obstrutiva do sono e inicio o meu mecanismo de loop gain. O que é o loop gain? É um mecanismo que eu tenho de correção depois de uma apneia obstrutiva do sono. Quando eu tenho uma apneia obstrutiva do sono, o que acontece com o meu débito cardíaco, com a minha frequência cardíaca? Ela cai, né? Mas em consequência dessa queda, dessa cessação do fluxo aéreo, eu tenho uma resposta cardiológica para isso. E aí eu vou exacerbar minha frequência cardíaca, minha frequência respiratória, minha pressão arterial. E essa resposta, sendo menor ou maior, é vista hoje como ΔHR. É a diferenciação da frequência cardíaca mínima e máxima após um evento de apneia. O que vocês acham? É melhor ter um ΔHR mais baixo ou um ΔHR mais alto? A literatura traz para a gente que as duas considerações são ruins. Então, esse trabalho aqui, vejam aqui em negrito, né? Mostrou uma forte correlação do high ΔHR, aqui então do alto ΔHR, com mortalidade cardiovascular, tá? O odds ratio aqui de 2,27, né? E todas as causas de mortalidades em quem? Em mulheres, tá? Aqui, ó. Nós temos também as considerações do baixo ΔHR para homens, mas vejam como a gente está mostrando que, de repente, essa taxa de hiperresposta pode culminar, muitas vezes, também em desfechos cardiovasculares e causas de mortalidade. Então, ΔHR como sendo um marcador de exacerbação do sistema nervoso autonômico simpático. A literatura também caminha para isso aqui, que é a pesquisa de biomarcadores. Será que eu vou conseguir, no futuro, dosar algum biomarcador para determinar maior ou menor proporção de desfecho cardiovascular, por exemplo, na mulher, que é um dos objetos de estudo da professora Susan Redline, de novo aqui envolvida nessa gama de pesquisadores, num trabalho publicado em 2019? Vejam que interessante, né? Uma apneia aqui, indivíduos com apneia moderada a severa desenvolveram mais um marcador chamado galectina 3, uma proteína derivada de células inflamatórias, mostrando que talvez o aumento deste biomarcador sugira maiores chances de risco de mortalidade e desfechos cardiovasculares. Para a gente finalizar, já que a gente está falando de mulher, estou enfatizando a mulher, nós já sabemos por estudos pregressos que a mulher desenvolve mais disfunções endoteliais. Já tem trabalho mostrando isso em 2003, 2004. O que esse trabalho mais recente mostra para a gente é que quando a mulher associa com carga tabágica, este odds ratio aumenta severamente. 3,52 aqui, numa mulher que tem uma carga tabágica elevada e também tem apneia obstrutiva do sono. Ou seja, o que vai acontecer com essa mulher? Maiores desfechos cardiovasculares e maior chance de disfunção endotelial. Em resumo, a mulher dessatura menos, o homem dessatura mais. A mulher tem apneias de curta duração, nós já falamos. O homem tem apneias de longa duração. Nós temos os desfechos cardiovasculares, hoje a literatura tem mostrado isso para a gente, para ambos os sexos, para ambos os gêneros. Talvez a mulher com um pouquinho mais de predomínio para as disfunções endoteliais, mas ambos vão ter os desfechos cardiovasculares. Talvez por mecanismos distintos, é isso que a literatura tem preconizado e tem mostrado, né? Talvez a gente tenha que caminhar para entender um pouco melhor essa fisiopatologia que a gente mostrou até agora nesses trabalhos. E, é claro, a corrida por biomarcadores em ambos os gêneros, mulheres e homens, para que a gente, obviamente, tente chegar de forma mais específica no tratamento. É isso que a gente tem caminhado na individualização do tratamento, né, do diagnóstico, melhor dizendo, para que a gente individualize também melhor o nosso tratamento. Obrigado, Tati. Eu que te agradeço, essa aula realmente é espetacular. Quando eu te convidei, realmente eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre isso e que também deixou um gostinho de quero mais, que a gente vai conversar bastante sobre isso no nosso congresso. Mas muito boa a aula mesmo, Danilo. Acho que tudo isso aí que você falou é super importante. Esses trabalhos ainda nos trazem
algumas dúvidas, né? Mas ainda nos trazem várias informações que nós precisamos individualizar e observar nos nossos pacientes. E tem uma pergunta aqui, Danilo, da Tereza. Ela falou: em qual grau de apneia foi associado a esse risco aumentado nas mulheres? Mesmo na apneia leve, ou foi mais relacionado à apneia moderada grave? Perfeito, boa pergunta. Eles têm relacionado mais a apneia moderada a grave, né? Quando a gente fala desses desfechos, sim, eles graduam em apneia moderada a grave. Mas o apelo da professora Susan Redline é que o follow-up seja maior. Aquele trabalho que ele fala sobre o Sleep Heart Health Study, como eu falei para vocês, apenas 6 anos de follow-up. Aquele outro trabalho dela, de 13 a 15 anos foram avaliados. Então, o que ela tem sustentado na literatura é que quanto mais a gente avaliar essa mulher, maiores as chances de desenvolvimento cardiovascular. É isso mesmo, Tereza. Na Unifesp, a doutora Lia Bittencourt, ela tem uma linha de pesquisa em apneia leve, que tem vários trabalhos aí publicados, e realmente desfechos cognitivos e desfechos cardiovasculares são muito pequenos em apneia leve, tá? Então, assim, nessa linha de pesquisa da apneia leve já deu para a gente comprovar bastante. Então, é realmente a apneia moderada grave que é o que nos preocupa bastante. Mas é isso aí. Alguém tem alguma outra dúvida? Danilo, vários elogios aqui para você. Uma aula muito rica, um show de aula. E eu gosto bastante desse assunto, é muito importante, realmente. Tem poucos artigos, hoje em dia, cada vez mais artigos sobre a apneia da mulher, né, na literatura, e a gente precisa, são fenótipos diferentes, são maneiras diferentes, a gente precisa, não adianta a gente realmente querer tratar todo mundo igual. É. Eu acho que a gente está, Tati, num momento realmente de descobertas. Eu acho que muito dessas coisas que eu estou trazendo para vocês vão ser melhor desmembradas, não há dúvida, né? Assim como a gente precisou de um tempo para entender alguns mecanismos fisiopatológicos, determinar gravidade da apneia do sono, a gente está agora começando a olhar de forma mais criteriosa para alguns desfechos cardiovasculares, mecanismos, biomarcadores. A gente espera no futuro falar de uma homocisteína, de um VHS aumentado, de algo que possa realmente sustentar uma ideia mais individual de diagnóstico, para que a gente possa tratar de uma forma mais específica. Então, esses trabalhos estão levantando uma bandeira que no futuro talvez esteja mais clara para a gente. Mas essa aula é bem interessante nesse aspecto, para que a gente mude um pouco o foco. Algumas quebras de paradigmas são interessantes nesse momento, para que a gente não se detenha simplesmente ao fator. Por muitos anos, né, Tati, a gente falava assim, olha, é melhor você despertar ou dessaturar? Né? Aí todo mundo falava, não, é melhor despertar, né? Claro que eu não quero ficar dessaturando. Isso daí já está mudando. Eu acho que esse é um grande conceito nos últimos anos. Não sei, a resposta é não sei, né? Talvez você exacerbar o sistema nervoso autonômico simpático e essa despertabilidade exacerbada também traga desfechos cardiovasculares, talvez diferentes, talvez mais arritmias, talvez o homem tenha mais desfecho de infarto agudo do miocárdio por conta dessas dessaturações, hipertrofia de ventrículo, sobrecarga de câmara direita, hipertensão pulmonar, entende? Hoje é isso que tem se estudado, né? São mecanismos distintos que vão levar aos desfechos cardiovasculares fatais e não fatais. Então, muito interessante. Só um follow-up, estudos de mais longo prazo, vão trazer para a gente essas respostas que são ainda intrigantes na literatura. Parabéns, muito bom. Bom, pessoal, vamos finalizar então. Gostaria de convidar, então, mais uma vez para o nosso Congresso Paulista do Sono. Essa semana nós estamos fazendo essas aulas como um aquecimento do que vocês vão ver por lá. Realmente a gente vai fazer um congresso de um nível científico muito bom, sempre respaldado em literatura. Temos professores super renomados e acreditamos mesmo nesse nosso congresso. Eu tive uma pergunta aqui sobre o cupom de desconto, tem que ir até o final para colocar o cupom, tá, pessoal? E gostaria de convidar para a nossa webinar de amanhã, nossa quarta webinar vai ser com a doutora Andrea Toscanini e a Silvia Conway,
Vamos falar sobre insônia e suas fases, o manejo do pré-sono, são duas grandes estudiosas aí no assunto, e deixo aí esse convite para essa aula de amanhã. Vai ser um prazer ter vocês novamente com a gente. Boa noite e durmam bem. Danilo, você precisa gravar aí a aula. Ah, sim, verdade. Bem Deixa gravar, por observado. favor. Boa noite a todos. Se você puder salvar a aula, a gente vai deixar depois no YouTube da APM, para quem quiser ver novamente, para quem quiser indicar para um colega.